Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês a história de O Gato Preto, o conto O Gato Preto, escrito por Edgar Allan Poe. Então vamos à história. O Gato Preto. Essa história que eu vou contar para vocês, eu não espero que vocês acreditem muito nela. Certamente alguns de vocês vão duvidar que ela seja real. Alguns de vocês, de fato, vão considerar muito apavorante, muito assustadora, horrível, vão ter um certo horror ao ouvir essa história. Outros vão achar difícil de acreditar. Mas eu me criei numa boa família. E desde pequeno, eu sempre gostei de animais. Eu nunca tive problema com nenhum animal. Sempre gostei de animais domésticos, sempre tive uma boa relação com animaizinhos. Quando eu me casei com uma mulher que, para minha felicidade, para minha grande alegria, ela também gostava de animais. Ela tinha a mesma facilidade de lidar com animais que eu tinha. E em questão de dias após o nosso casamento, nós já estávamos começando a adotar vários animaizinhos. Passarinhos, gato, cachorro, enfim. Nós adotamos um gato preto. E a vida era bem tranquila. A gente brincava com esses animaizinhos, a gente dava risada com eles, era algo bem tranquilo. De fato, não tínhamos nenhum tipo de problema com nenhum dos nossos animaizinhos de estimação. Até que, em determinado momento, comecei a mudar um pouco. Mas deixe-me falar um pouco sobre o gato. O gato, nós passamos a chamá-lo de Pluto. O gato, ele era um gato preto, ele era grande, era um animalzinho belo e ele era dotado de uma sagacidade muito interessante. Eu tinha ouvido falar que de fato algumas bruxas, né? Eu tinha ouvido falar que algumas bruxas se disfarçam de gatos pretos, né? Mas eu não, eu nunca mencionei esse assunto de maneira séria, na verdade. E eu sempre procurei, né, valorizar bastante os meus mascotes, os meus animaizinhos. Até que de repente, por algum motivo, eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu comecei de fato a maltratar os meus mascotes. Não apenas eu já não dava muita atenção para eles, eu comecei a negligenciá-los cada vez mais, como também eu cheguei a maltratá-los. Sim, comecei a maltratar os meus mascotes. Mas né, o gato eu ainda tratava direitinho. O gato ele eu gostava daquele gato, eu tinha uma certa amizade, uma certa simpatia com aquele pobre animal. De fato, eu gostava daquele gato. Um dia, chegando em casa, eu tinha bebido um pouco. Tinha bebido, estava bêbado. Tinha bebido bastante gin. E, de repente, eu imaginei que o gato estava se atravessando no meu caminho. E, de fato, de uns tempos para cá, o gato havia se tornado um tanto impertinente. Então, eu comecei a me irritar com aquele gato. Peguei uma lâmina, peguei um canivete, abri a lâmina, fui na direção do gato e arranquei um dos olhos do gato, da órbita do gato. Porque o gato, quando eu tinha pego ele, ele me arranhou. E isso me deixou com uma possessão demoníaca muito forte. Eu queria dar um jeito naquele gato. Então eu peguei esse canivete, fui lá e furei o olho dele, arranquei o olho da órbita do gato. No outro dia, depois que havia passado toda a bebedeira, eu comecei a me lembrar com certo horror e com certo sentimento de tristeza, né, com certo remorso pelo que eu havia feito ao meu pobre gato Pluto. Eu não devia, de fato, de ter feito aquilo que eu fiz. Nossa, arrancar daquela maneira o olho do gato com canivete, que dor o pobre animal não sentiu. Mas aos poucos, na tentativa de apagar aquela lembrança negativa acerca do gato e do que eu havia feito ao pobre animal, eu resolvi beber mais um pouco, e um pouco, e um pouco.
e de fato eu estava novamente bêbado. O gato estava começando a se recuperar daquela maldade que eu tinha feito. Já não sentia mais dor no olho arrancado. Os urros dele de dor já estavam terminando e ele já estava começando de fato a voltar ao normal. Já estava caminhando como antigamente ele fazia, já estava, enfim, estava começando tudo a voltar ao normal. E eu olhava para ele com uma certa pena, com uma certa dó, com um certo horror, até que de repente começou a entrar em mim aquele demônio da perversidade. Demônio esse que a própria filosofia não consegue explicar direito. Ele entrou em mim e eu olhei para aquele gato e eu decidi matar o gato. Uma manhã, a sangue frio, passei uma corda na garganta do gato, no pescoço do gato, e pendurei ele no galho de uma árvore. Enforquei ele com lágrimas nos olhos, sentindo ao mesmo tempo o remorso mais amargo em meu coração. Assassinei o pobre gato, porque sabia que ele me tinha amado e porque eu entendia muito bem que ele não me tinha dado razão alguma de queixa. Matei ele porque sabia que ao fazer isso eu estava cometendo um pecado mortal, que iria manchar minha alma imortal ao ponto de colocá-la, se isso fosse possível, fora do alcance até mesmo da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível. No outro dia, né, algum tempo depois, começou a surgir um grande incêndio, né? Na noite seguinte, na verdade, ao dia em que eu pratiquei o assassinato do pobre animal, surgiu um grande incêndio na casa. Todos os nossos bens foram destruídos. Todas as paredes sucumbiram ao calor do incêndio. Eu não consegui estabelecer uma relação de causa e efeito. Eu não sei exatamente se foi a morte do gato que de alguma maneira causou aquele incêndio, se foi um castigo divino, alguma punição, algo nesse sentido. Não sei exatamente o motivo, mas apenas sei que houve de fato aquele forte incêndio na noite seguinte daquela que eu matei o gato. E a única parede que sobrou foi a parede que ficava na cabeceira da minha cama. Talvez tenha sido o reboco que impediu que aquela parede sucumbisse ao poder das chamas. Mas as pessoas começaram a olhar, as pessoas que estavam avistando aquele incêndio, eles começaram a olhar e começaram a falar palavras do tipo estranho. Outras diziam, nossa, que grotesco. Outras diziam, nossa, isso é fora do comum. E eu, na minha curiosidade, eu quis saber o que as pessoas estavam olhando naquela parede. Então eu descobri que naquela parede que havia restado, que não havia sido incendiada, aquela parede que era exatamente a parede onde ficava a cabeceira da minha cama, aquela parede tinha ficado um grande marca, como se fosse a fisionomia de um gato, de um grande gato preto, semelhante a Pluto. Eu tentei explicar para mim mesmo aquela situação e eu disse, alguma pessoa espertinha, algum espertinho, né, quando viu que estava começando a pegar fogo a casa, de repente pegou aquele gato que estava pendurado na forca, na árvore pela forca, tirou o gato da forca e atirou no meu quarto. E aí o fogo, de alguma maneira, acabou deixando impresso na parede a fisionomia do gato. Foi isso, provavelmente deve ter sido isso. Não deve ter sido alguma outra coisa além disso. Provavelmente não. Apesar desse pensamento satisfazer a minha razão interna, durante um bom tempo eu não consegui tirar a imagem do gato da minha cabeça. Eu ficava pensando nele tal qual um fantasma que nos atormenta. Ele não saía da minha mente, ele não saía da minha imaginação. Aquele gato que eu havia enforcado sem motivo nenhum, apenas por algum sentimento de perversidade que eu chamo de demônio da perversidade. Deve apenas isso e nada mais. Chegou ao ponto de eu me lamentar pela perda do pobre animal. E eu comecei a procurar, nos lugares mais diferentes possíveis,
algum animalzinho que tivesse a mesma fisionomia do anterior, para de alguma maneira preencher aquele vazio interno que a morte do meu gato tinha deixado na minha alma. De repente, numa das minhas bebedeiras, eu avistei que dentro do lugar onde eu costumava beber as minhas bebidas, o meu gin, eu de repente vi um barril, né? E presenciei a figura de um objeto em cima da tampa daquele barril. Eu olhei e era um gato. Engraçado que eu não tinha reparado nele quando eu cheguei. Ao que tudo indica, não estava ali, mas de repente estava. Estava ali aquele gato. Ele tinha exatamente a mesma fisionomia do gato que eu tinha matado. Ele tinha as mesmas características do meu gatinho Pluto. Ele tinha exatamente tudo, a mesma fisionomia, o mesmo tamanho, a mesma cor do pelo, tudo. E eu comecei a olhar ele assim, de alto a baixo, e eu vi uma coisa interessante, no mínimo peculiar. É o seguinte: aquele gato tinha uma marca ao redor do pescoço dele, uma marca branca, como de pelos brancos ao redor dele, formando exatamente o desenho de um laço, o desenho de uma forca, exatamente o laço com que eu havia enforcado Pluto. Agora parecia se desenhar exatamente na penugem daquele gato, como uma faixa branca ao redor do pescoço dele. Isso me deixou horrorizado. Fiquei assustado ao ver aquilo. Mas resolvi adotar aquele gatinho, levar ele para casa, colocar ele no lugar do meu gato anterior. Principalmente depois que eu vi que ele pegou uma amizade por mim como se ele já me conhecesse. Por algum motivo, a gente se afeiçoou um ao outro. Eu comecei a caminhar em direção à minha casa e ele vinha atrás. Ele, desde o primeiro momento, pareceu saber exatamente para onde eu ia e estava de fato desejoso de vir para casa junto comigo. De vez em quando, enquanto eu estava indo para casa, naquele momento, eu parava, fazia algumas carícias nele, ele ronronava bem alto. Enfim, foi interessante o início da relação que tive com esse animal. Só que, para minha grande agonia, de repente, depois de alguns dias, eu descobri que de fato eu não gostava mais daquele animal. De fato eu descobri que eu queria que aquele animal morresse. Eu comecei a sentir um certo rancor e ódio por aquele animal. Não sei explicar exatamente porquê, mas de fato eu comecei a sentir um certo rancor e um certo ódio por aquele animal. Havia uma certa sensação de vergonha e a lembrança do meu antigo feito de crueldade evitaram que eu machucasse esse novo gatinho fisicamente. Durante algumas semanas eu não bati nele, nem maltratei ele violentamente, mas gradualmente eu comecei a encará-lo com uma certa repugnância, com uma repugnância indescritível e a fugir silenciosamente de sua presença odienta, como se estivesse tentando escapar do sopro sufocante de um pântano ou do hálito pestilento de uma praga. Não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas eu comecei a pegar de fato ódio daquele animal. De repente eu comecei a me sentir um desgraçado, ao começar a contemplar como a penugem daquele gato ao redor do pescoço dele se parecia exatamente com a forca com que eu havia enforcado meu pobre animalzinho Pluto. Eu comecei a ficar atormentado com isso, como se algo estivesse me perseguindo. Eu me deitava na cama, justo eu, um ser à imagem e semelhança do Criador, passar por uma situação dessas, de várias vezes durante o sono, se acordar com aquela respiração ofegante no nariz, sentindo aquele gato em cima do meu peito, deitado na cama, em cima do meu peito, sem que eu tivesse pedido para ele fazer isso. De repente eu me acordava, abria os olhos e encarava o rosto daquele animal de frente, aquele hálito, aquele cheiro saindo do nariz dele, da boca dele, indo na minha direção. Eu comecei a ficar assustado com aquela situação. Eu comecei de fato a ter não apenas raiva e ódio, mas até um certo temor por aquele animal. Sem falar que durante o dia ele não me deixava nem por um segundo. Estava sempre ao meu redor, passando nas minhas pernas o rosto dele, se esfregando, se roçando em mim o tempo todo.
eu queria que aquilo chegasse ao fim. Um dia eu resolvi ir pro porão, executar alguma atividade. E o gato foi me seguindo pelos degraus da escadaria do porão. E quando aquele gato, ele quase me fez cair, porque ele ficou se enlaçando ao redor das minhas pernas, ele quase me fez cair escada abaixo. Eu fiquei possesso e jurei a mim mesmo que daria um fim naquele animal naquele exato momento. Peguei um machado que tinha ali perto e fui na direção do gato para dar uma machadada na cabeça dele e acabar de uma vez por todas com aquele sofrimento. Mas a minha esposa, que estava por perto, viu e segurou a minha mão exatamente no momento em que eu ia dar a machadada na cabeça do gato. A minha indignação, então, por algum motivo que não sei explicar exatamente qual, se voltou contra a minha esposa por ela ter evitado que eu me libertasse daquele animal. E não pensando muito, fui na direção da minha esposa e dei várias machadadas na cabeça dela até matá-la. Eu bati com tanta força, com a machadada tão forte na cabeça dela, que ela caiu ali mesmo onde ela estava, sem soltar um único gemido. Foi como o som de uma árvore caindo. Simplesmente, tuf. De repente eu comecei a pensar nas várias maneiras de me livrar do corpo dela o mais rápido possível antes que a polícia descobrisse. Eu não sabia exatamente como fazer isso. Eu não podia me livrar dela durante o dia e nem durante a noite porque sempre tinha alguém passando por ali e as pessoas iriam notar alguma situação estranha. De repente vários projetos começaram a entrar na minha mente, várias maneiras de tentar me livrar daquele corpo, seja queimando ele, seja, enfim, vários projetos entraram na minha mente sobre isso. Até que eu resolvi emparedá-la em um dos cantos do porão, conforme dizem que os monges da Idade Média costumavam fazer com suas vítimas. Sim, eu iria emparedar então a minha esposa, o corpo da minha esposa, no porão, em uma das paredes do porão, e colocar argamassa e colocar todo tipo de objeto ao redor para parecer que não havia nada ali, mas apenas a mera continuação da parede, sem que aquilo ali representasse nenhum volume a mais em relação à totalidade da parede, de tal maneira que ninguém ficaria sabendo que eu havia matado ela e que eu havia escondido o corpo dela. E o pior é que o porão estava exatamente da maneira correta para isso. As paredes elas estavam totalmente mal construídas. Seria fácil executar esse tipo de projeto. Usando um pé de cabra, eu retirei facilmente os tijolos que haviam ali na parede. E depois de depositar o corpo dela cuidadosamente contra a parede interna, eu ergui o corpo dela de modo a deixá-la em pé, apoiado contra a parede. Tendo trazido cal, areia e uma porção de pelos de animais retirados de couros, como era o costume na época, eu preparei com todas as precauções possíveis uma argamassa que não podia ser diferente da que recobria o restante da parede, e com essa reboquei muito cuidadosamente os tijolos que havia recolocado. Ao terminar, eu me sentia satisfeito com a perfeição do trabalho. A parede não apresentava o menor sinal de que tinha sido modificada. Recolhi a caliça do chão com cuidado mais minucioso. Olhei ao meu redor triunfalmente e congratulei-me. Pelo menos dessa vez não trabalhei em vão. Meu próximo passo foi procurar o gato, aquele mesmo gato que havia causado todas essas desgraças. E eu passou o segundo, passou 3 dias e nada do gato aparecer. Aquele monstro não havia aparecido mais. Então a polícia começou a frequentar minha casa, procurou no poço, procurou o corpo da minha esposa no poço, procurou em vários locais e não encontrou. E a polícia estava satisfeita com as buscas que havia feito. E eu, no último dia em que a polícia resolveu ir lá, eu resolvi tratar eles da melhor forma possível. Conversamos, rimos, enfim. Eles entraram no porão, olharam as paredes, olharam tudo e não encontraram nada. Nada que pudesse me incriminar. Eu fiquei satisfeito comigo mesmo. Afinal de contas,
a liberdade não me seria tirada. Eu havia cometido o crime ideal, o crime perfeito, e ninguém ficaria sabendo. Eu havia me livrado de alguma maneira do pobre gato, porque afinal de contas o gato nunca mais apareceu, então provavelmente ele ficou com tanto medo de mim ao ver aquelas cenas que acabou fugindo e nunca mais apareceria. Enfim, eu estava no meu melhor momento. Então, quando a polícia estava quase indo embora, eu peguei um bastão que eu tinha por perto e eu perguntei para a polícia: vocês viram que belas paredes tem no meu porão? Vocês viram? Eu comecei a bater as paredes por algum motivo que eu mesmo não sei explicar qual. E de repente a parede em que estava o corpo da minha esposa soltou um grunhido estranho. Do tipo. A polícia ouviu aquilo ali, ficou assustada. Então os policiais, o mais rápido possível, começaram a arrancar aquela parede, a tirar os tijolos dali, enfim, abrir a parede. De repente, quando eles viram, estava o corpo da minha esposa com um certo nível já de deformação por causa do apodrecimento, por causa da decomposição, e em cima da minha esposa, em cima da cabeça da minha esposa, coberta, cheia de sangue, a cabeça dela cheia de sangue, estava o gato. O gato me olhava com um olhar agressivo, um certo olhar malicioso, e a boca dele estava cheia do sangue, o mesmo sangue que estava saindo da cabeça da minha esposa. Não sei explicar exatamente como isso foi possível. A única coisa que eu sei é que eu estou escrevendo isso aqui, na cadeia, e a sentença de morte a meu respeito já foi promulgada. Amanhã mesmo eu não mais existirei. E esse é o final do conto de Edgar Allan Poe, chamado O Gato Preto. Se vocês lerem O Gato Preto, vocês vão ver que eu fiz algumas modificações, né? Várias modificações. A linguagem que eu estou usando aqui é uma linguagem do tipo interpretando o texto, né? Porque se eu ficasse só lendo aqui na frente de vocês ficaria muito chato. Então eu resumi. Isso daqui é uma espécie de resumo que eu estou fazendo, né? E usando uma linguagem, né, mais fácil aqui, a linguagem, alguns aspectos aparecem exatamente no texto, né? Essas partes mais agressivas, tudo isso está no texto. Mas a maneira e a tonalidade de voz que eu estou usando para contar já é minha mesmo. É eu que estou fazendo essas alterações aqui para ficar mais fácil de você ir percebendo. E de fato, como eu tenho falado aqui nesses vídeos, isso que o Edgar Allan Poe escreveu, O Gato Preto, é algo que poderia de fato acontecer na vida real, né? Isso é literatura, né? Porque o Edgar Allan Poe ele é um dos grandes escritores da literatura internacional, então podemos dizer que isso é literatura. Então, se tem alguma pessoa que esteja assistindo esse vídeo e que ao longo de toda a sua vida sempre detestou literatura, porque se lembra daquelas aulinhas chatas, né, de literatura, enfim. Vejam, literatura não é só isso. Literatura também tem coisas interessantes, que nem essas obras do Edgar Allan Poe. Essas obras do Edgar Allan Poe, por exemplo, eu já vi pessoas adultas que não têm coragem de ler elas antes de dormir, né? E não é poucas as pessoas que dizem isso, são várias mesmo. Pessoas assim que têm uma facilidade imensa para assistir filmes de terror, mas que não gostam de assistir, de ler as obras de Edgar Allan Poe antes de dormir, de noite. Porque de fato a linguagem dele é uma linguagem pesada, os temas dele são temas complexos, são temas que envolvem a psique humana, né, o lado psicológico do ser humano. Enfim, não tem vampiro nos contos de Edgar Allan Poe, não tem zumbi, não tem leprechauns, não tem lobisomem, não tem nada dessas coisas, não tem nenhum clichê. Né, que hoje em dia os filmes de terror e até mesmo os contos de terror, os textos envolvendo o terror, eles são cobertos de clichê, recheados de clichê. O que eu chamo aqui de clichê? São exatamente esses elementos aí, ó, vampiro, fantasma, lobisomem, não sei mais o que. Quer dizer, isso são clichês, entende? Clichês, entendeu?
A maioria dos textos hoje em dia que envolve terror e suspense sempre vai ter que ter algum vampiro saindo de dentro de uma tumba, sempre vai ter que ter algum zumbi saindo dentro de um caixão, sempre vai ter que ter algum alienígena vindo de algum outro planeta invadindo o planeta Terra, sempre vai ter que ter algum envolvimento com alguma religião ocultista, alguém fazendo o papel de sacerdote, alguma coisa assim. Sabe, isso é clichê, entendeu? O Edgar Allan Poe ele conseguia ser assustador sem usar esses clichês. De fato, o verdadeiro elemento assustador das obras de Edgar Allan Poe é a própria mente do ser humano. Vocês entendem isso? Quer dizer, ele fazia com que os personagens dele fossem introspectivos. Ao ler, por exemplo, a obra O Gato Preto, tu tá lendo não apenas o escrito do personagem principal da obra, o personagem narrador da obra, mas tu também, de alguma maneira, tu tá entrando na mente do personagem narrador. Tu tá vendo quão a mente humana pode ser assustadora e o quanto a mente humana pode ser maligna. Tanto é que o personagem, como eu mostrei para vocês, o personagem ele fala em determinado momento do assim chamado demônio da perversidade. Né? Que ele diz que todo ser humano, em alguma medida, tem o demônio da perversidade dentro de si. Quer dizer, o que é isso? É a própria psique humana. É o próprio lado psicológico humano sendo apresentado como uma coisa mais terrível do mundo. Então, nos contos de Edgar Allan Poe, a coisa mais terrível que pode acontecer não é o vampiro, não é o zumbi, não é o lobisomem. A coisa mais horrível que pode aparecer é o próprio ser humano. Né? Com todas as possibilidades que o ser humano tem de praticar o mal, de ser cruel, de praticar todo tipo de maldade, de, enfim, e por aí vai, né? Lembrando que, né, uh, nós estamos então com esse seriado, né, os contos mais assustadores de Edgar Allan Poe, e, né, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, deixem nos comentários se vocês estão gostando, tá? Coloquem aí, estou gostando, ou então coloquem aí, não estou gostando. Enfim, coloquem aí o que vocês acham desses contos, né? Leiam esses contos, porque o objetivo disso daqui é fazer vocês lerem esses contos, leiam as obras de Edgar Allan Poe, leiam as obras, né, que são tratadas dentro desse canal. E é isso, pessoal. Um forte abraço, até mais.